Olá, bom dia. O programa Médico da Família está no ar. Hoje é quinta-feira, dia 21 de agosto. O corpo humano funciona como uma verdadeira orquestra. Cada órgão é parte fundamental e cumpre uma parte nesse instrumento maravilhoso. E quando um desses instrumentos desafina, o corpo todo pode ser afetado. A saúde da nossa boca reflete diretamente na saúde geral do nosso organismo. Quando a saúde bucal não está em harmonia, as bactérias e os fungos naturais dessa região podem se proliferar e atingir outros órgãos. Por isso, cuidar dessa parte do corpo responsável pela mastigação e articulação da fala é tão importante. E para o programa de hoje, nós convidamos a odontóloga a doutora Adriana Calles, que está aqui comigo no estúdio. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, bom dia. Quando a gente fala de saúde bucal, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é a cárie. Explica para quem está nos assistindo, o que é a cárie? A cárie é uma doença infecto-contagiosa, né? Que ela pode ter um aspecto desde uma mancha esbranquiçada na superfície do dente, ou ela pode começar na região de cicatrículas e fissuras do dente e isso ir se aprofundando, né, vindo a causar dor e até outros problemas de ordem sistêmica. Você falou que é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, Correto. Então você pode transmitir de uma pessoa para outra. Correto, você transmite a cárie através do beijo, do contato com um copo, né? Se você bebeu uma água num copo de alguém que está com a cárie, você pode adquirir também essa doença. Além da escovação, o que é fundamental para prevenir a ocorrência de cárie? Na realidade, é a higiene bucal de uma forma geral, né? Então, fazer o uso do fio dental e da escovação e cuidados com certos tipos de alimentos também é importante para a prevenção da cárie. Quais alimentos que são? Na verdade, nós distribuímos os alimentos em alimentos adesivos, né? Que são aqueles como biscoitos, chicletes, balas, porque ele realmente adere, né, à superfície do dente. Existem os alimentos ácidos, que mesmo você tendo uma boa higienização, não tendo uma placa bacteriana presente na boca, eles podem apresentar por descalcificação da estrutura mineral do dente uma cárie, né? E existem os alimentos que nós chamamos de alimentos detergentes, que esses são indicados até você usar. Se, por exemplo, você está em algum ambiente e não consegue fazer sua higienização, que pelo menos use esses alimentos que são alimentos como maçã, cenoura, né, que são alimentos duros e que na realidade eles vão fazer a limpeza pela necessidade de mastigação que você tem. Por que algumas pessoas que mesmo fazendo uma higienização correta, elas acabam tendo mais cáries do que outras? Existe o fator hereditário também associado, tá? Mas hoje a gente sabe assim que a principal realmente causa da cárie é a higienização, a falta de higienização, né? Você não ter os cuidados bucais de acordo e isso leva a essa doença. A forma de escovar também tem a forma correta, né? A forma correta, porque não adianta só você chegar lá no banheiro e fazer a escovação rápida e não escovar todas as superfícies dos dentes e principalmente a superfície oclusal, que é aquela que a gente mastiga, que é onde tem os sulcos, que é onde tem os desenhos do dente, que ali se retém mais os alimentos. Eu já ouvi, não sei se é correto, que não precisa também usar muito creme dental. Não, porque na realidade o creme dental ele não limpa, né? O que faz a limpeza é o uso correto da escova, é a sua escovação, né? É a técnica de escovação. Então, claro que a pasta de dente, ele ajuda, porque ele contém flúor, né, que favorece, então, a prevenção da cárie, mas ele não é o responsável pela limpeza correta dos dentes. As crianças costumam ter mais cáries que os adultos? Costumam devido a dois fatores, eu acredito. Primeiro, pela dieta, que é uma dieta rica em açúcar, né? E outra até, assim, pela falta de coordenação para você conseguir higienizar esses dentes de uma forma correta, né? Eu falo que
é tudo muito perfeito realmente no nosso organismo, porque a criança tem aí os dentes de leite, os dentes descidos, até uns 6 anos de idade, onde realmente é difícil eles fazerem a escovação, né? E a dentição permanente começa a ser trocada nessa fase aproximadamente, onde a criança já adquire uma coordenação correta e assim consegue cuidar desses dentes que são para o resto da vida. Então essa idade até mais ou menos de 6 anos, o correto seria os pais escovarem os dentes das crianças? Sim, a gente tem que dar uma autonomia para a criança, né? Então eu peço assim para os pais, vigiem principalmente a escovação noturna, aquela antes de dormir. Né? Porque é nesse momento que se a criança não fizer a escovação correta, como a salivação diminui, né? Tudo dá uma diminuída no nosso organismo, é a hora que as bactérias fazem a festa. Atacam. E a partir de que idade a criança tem que começar a fazer escovação? A partir do momento que apareceu o primeiro dentinho. Então, ainda neném, né? E mesmo antes de erupcionar os dentes, a gente já orienta as mães de fazerem a limpeza do rebordo gengival, da gengiva e da língua com uma gaze umedecida. Umedecida na água mesmo? Na água mesmo. Sempre depois da mamada? Sempre depois da mamada. Perfeito. E como que uma pessoa pode saber que está com cárie, além da dor? Na verdade, assim, uma visita periódica ao dentista, né? Porque a cárie, quando ela é uma cárie incipiente, que está só a nível ainda de sulco, né? Só a nível de esmalte, ela não apresenta dor. E muitas vezes ela não apresenta a dor, a cor escurecida. Ela é uma esbranquiçada, que é o início de uma cárie, a desmineralização do esmalte do dente. Então, nesse momento, a gente pode entrar com prevenção, aplicação de flúor, orientação sobre a dieta e a escovação correta. Então é fundamental de tempos em tempos você ir ao seu dentista. Você fazer uma visita ao dentista. Qual que é a frequência correta? De 6 em 6 meses. 6 em 6 meses. Quando a cárie não é tratada, que consequências que ela pode levar ao organismo da gente? Então, ela pode evoluir, né, chegando ao nervo do dente, que é a polpa, e assim ir para uma pulpite, onde aí o paciente, a pessoa vai ter uma dor realmente aguda, né? Ou então evoluir para um abscesso, né? Onde ela pode se complicando cada vez mais, né? E a cárie, assim, toda doença, a cárie como uma doença, ela traz algumas desordens sistêmicas. Assim, só para você ter uma ideia, hoje, a cada 10 pacientes que chegam no INCOR com endocardite bacteriana, né, a cada 10 pacientes por mês que chegam no INCOR com endocardite bacteriana são provenientes de uma desordem na boca. O foco era cárie. Era uma cárie, um problema periodontal, uma gengivite, né, porque a boca ela é muito vascularizada e com a alimentação, se você tem uma gengivite ou uma cárie ou uma periodontite, você com a mastigação começa a ter o sangramento e essas bactérias entram na corrente sanguínea, né, buscando focos e podendo acontecer endocardite bacteriana e levando a óbito o paciente. Então uma cárie maltratada pode às vezes levar até casos extremos de, na consequência, levar a óbito. Pode, infelizmente. Outro problema comum é a gengivite. O que é? A gengivite é a inflamação da gengiva, né? Então isso acontece devido ao quê? Ao cúmulo de placa bacteriana. Então não adianta você só fazer o uso da escova, porque entre o dente e a gengiva a gente tem um sulco livre e ali acumula placa bacteriana. Então nessa região o fio dental tem que penetrar para fazer a limpeza de forma correta. Então auxiliando a escovação na higiene correta. E a frequência do fio dental, qual que tem que ser o uso? Eu costumo brincar com os pacientes, eu falo, se você se alimentar 10 vezes ao dia, 10 vezes ao dia você deve usar o fio dental e a escovação. O correto é primeiro escovar? Primeiro o fio dental, porque você elimina as bactérias, fazer a escovação de todos os dentes e nunca esquecer de escovar a língua. A língua. A língua também é um hospedeiro da bactéria, né? E muitas vezes você não escova, então você começa a ter a halitose referente até às bactérias que ficam na língua. Adriana, a nossa conversa está ótima, a gente tem que parar rapidinho, um breve intervalo comercial. Não sai daí, já já voltamos.